Oi pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Hoje eu vou estar dando uma dica bem legal de como fazer aquela sombra festa, né? Que chama a atenção, que todo mundo para e olha. Essa sombra é uma sombra que se chama Cut Crease Fechado. Então, vamos para as dicas de hoje. Primeiramente, a gente vai começar então utilizando o corretivo fixador. Então, um corretivo mais claro, né? Para poder fixar a nossa sombra. Agora com o pincel de esfumar. Vou fazer então a aplicação do iluminador aqui no pontinho de luz, né, no cantinho do olho e na arqueadura da sobrancelha. Continuando então com o mesmo pincel, vou agora esfumar e vou fazer o fundo da sombra, que é um fundo rosa. Movimento de vai e volta aqui no côncavo. Para essa sombra, a dica é que vocês podem subir aqui, ó, até chegar bem perto. Primeiro vocês esfumam bastante aqui o côncavo e depois vocês sobem, porque justamente aqui nessa sombra ela tem que ficar lá em cima, quase perto da sobrancelha mesmo, pro cut ficar bem legal, com a marcação do corretivo. Aqui eu esfumo também bem no cantinho aqui do olho, para deixar ele bem marcado. Vou utilizar agora um pincelzinho de esfumar, só que agora é de um tamanho um pouco menor, para ele dar maior precisão na hora de utilizar agora uma sombra um pouco mais escura, logo na marcação aqui do meu côncavo, um pouquinho embaixo. Eu vou fazer a aplicação um pouco embaixo dessa sombra mais clara. Venho fazendo um movimentozinho de vai e volta. Observem agora que essa região aqui, ela ficou bem marcada e o rosa mais claro quase já se perdeu. Então agora eu vou voltar com essa sombra rosa mais claro no fundo de novo. Então eu volto com aquele pincelzinho de esfumar maior, venho passando aqui bem em cima entre a rosa clara e esse rosa mais escuro. Justamente para fazer essa transição e deixar as duas cores bem uniformes. Agora, fiz então aí o meu fundo, vou utilizar aquele mesmo corretivo mais claro que eu utilizei no início para fixar a sombra. Vou utilizar agora então um pincelzinho de corretivo, que ele é um pincel um pouquinho mais preciso. Vou fazer então agora a delimitação com corretivo para deixar ele com esse efeito bem marcado. Aqui eu vou começar fazendo a aplicação desde o cantinho do olho e eu venho fazendo essa delimitação com muito cuidado. Então eu venho fazendo só com uma leve arrastadinha e venho construindo aos pouquinhos. Então, observe, ele chega praticamente bem aqui, ó, na arqueadura da minha sobrancelha, essa delimitação. Não tem problema se no início ele não ficar tão certinho, tá? Porque aqui à medida a gente vai consertando e vai deixando ele alinhadinho. Pra quem tá começando a fazer esse recorte, eu indico fazer ele um pouquinho mais embaixo. E uma dica bem legal é você ir tirando foto, pra você ver se o recorte ele já alcançou a medida que fique legal. Porque às vezes a gente faz o recorte muito embaixo, então quando a gente abre o olho ele não fica tão bacana, tá? Então por isso que é muito bom vocês colocarem ele lá em cima pra poder dar esse efeito bem legal que fica assim na sombra de vocês, tá bom? Agora aqui eu venho fazendo somente o alinhamento pra deixar o recorte bem certinho. Depois então de feito o recorte, eu venho com o mesmo corretivo fixador e venho arrastando até chegar aqui na metadezinha do olho também, tá? Observem que ficou essa marcação. Eu não indico vocês deixarem essa marcação aqui, tá? Vocês podem vir com o dedo, dar uma esfumadinha aqui, porque senão depois desse recorte vai ficar difícil pra vocês tirarem essa marcação aqui do cantinho do olho. Então é bom deixar bem esfumadinho, porque senão depois vai marcar a sombra de vocês. Agora então que eu fiz o recorte, eu vou voltar com aquele pincelzinho menor e eu vou utilizar essa segunda cor mais intensa que eu utilizei aí no côncavo. Agora eu faço a aplicação dela com um movimentozinho circular, somente até a metade aqui da arqueadura da sobrancelha também. Agora, continuando com o mesmo pincel, eu vou utilizar um marrom bem escuro, que ele chega a ser bem parecido, bem próximo ao preto. Vou aplicar ele aqui, ó, no cantinho do olho, por cima dessa cor do rosa que eu fiz aplicar, que eu acabei de fazer a aplicação aqui no cantinho do olho. Também com ele aqui só nesse cantinho, fazendo então a união entre o rosa e esse marrom mais escuro. Qualquer coisa, se ficar um pouquinho marcado, pode voltar com aquele pincelzinho de esfumar por cima, pra deixar ele bem natural. Qualquer coisa, se o marrom ficar marcado, vocês podem voltar com um pincelzinho de esfumar, só para deixar a sombra bem uniforme. Agora com o pincel de aplicar, peguei uma sombra que é branca e vou aplicar agora nesse cantinho aqui do olho. Venho aplicando aqui somente com batidinhas, depositando então essa sombra branca, para dar essa iluminação aqui no cantinho do olho. Agora ficou somente o meio sem nenhum produto. Vou aplicar então agora uma sombra com glitter. A sombra com glitter eu vou aplicar com o dedo mesmo, entre aqui a sombra mais clara e entre a cor mais escura. E só com as batidinhas. Com o dedo, peguei um pouquinho de glitter e vou aplicar somente em cima dessa sombra com brilho também. E só com batidinhas. Para a parte de baixo, vou utilizar então um pincel delineador e vou começar fazendo a aplicação aqui desde o finalzinho do olho e vou até o início. Essa sombra que eu tô usando é aquele rosa mais escuro.
Antes da gente continuar, se você está gostando das minhas dicas, curta, comenta, compartilha. Se você não é inscrito no meu canal, já aproveita e já se inscreve, tá certo? Então, continuando, vou continuar com aquele mesmo pincel e vou começar agora com a sombra que é bem semelhante à cor preto. Então eu vou esfumar ela aqui do finalzinho, somente até a metade. Então com a rosa mais escura, eu fui até o início. Com a que é semelhante ao preto, eu venho somente até a metade. Vou passar o lápis de olho dentro da linha d'água. Agora eu vou fazer o delineador. Agora a aplicação da máscara de cílios. E os cílios postiços. Make finalizada, então, essa foi a dica de hoje, essa make festa, né, bem legal pra chegar em qualquer lugar arrasando. Se você gostou das dicas, curta, comenta, compartilhe e já se inscreva no meu canal. Obrigada e até a próxima!